Título: A Ordem de Deus. Segunda parte. Sexto. Acaso existe qualquer fundamento na palavra de Deus para a existência de campanários, cruzes e outras coisas que são construídas nessas assim chamadas abre aspas ou igrejas? Sétimo. Será que existe qualquer base na palavra de Deus para chamar esses edifícios de abre aspas ou igrejas? A definição bíblica de igreja é de uma reunião de crentes que, pelo Evangelho, foram chamados para fora, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, e são unidos em um único corpo a Cristo, sua cabeça no céu, pela habitação do Espírito Santo. Atos 11, 22, 15, 14, 1, 20, 28, ou Romanos 16, 5, 1 Coríntios 1, 2, Efésios 5, 25. Atos 11, 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. 1 Coríntios 1, 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Oitavo. Que autoridade as Escrituras dão para se colocar um homem na igreja abre parênteses, chamado de ministro ou pastor, fecha parênteses. Para abre aspas ou conduzir a adoração? As Escrituras ensinam que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo para guiar a adoração cristã, Filipenses 3, 3, João 4, 24, ou 16, 13 ao 15. Filipenses 3, 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 16, 13 ao 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Que é o Senhor, por intermédio do Espírito, quem preside na Assembleia dos Santos e dirige os procedimentos do modo como lhe apraz. 1 Coríntios 12.11 e Filipenses 3, 3. 1 Coríntios 12.11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Filipenses 3, 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nono. Com que autoridade das Escrituras os cultos de adoração nessas abre aspas igrejas são organizados com antecedência? Em algumas se costuma distribuir um programa descrevendo a ordem como se dará a adoração naquele dia em particular. Décimo. Com que autoridade das Escrituras esses cultos nas igrejas são chamados abre aspas de adoração? Quando eles geralmente se constituem de apresentações musicais e de um homem ministrando um sermão. 11º. Que autoridade o Novo Testamento dá para se utilizarem instrumentos musicais na adoração cristã? A adoração cristã é aquela produzida no coração pelo Espírito de Deus, e não por meios mecânicos através de mãos humanas. Atos 17, 24 ao 25.
Atos 17, 24 ao 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. 12º. Com que autoridade das Escrituras são repetidas orações escritas? Previamente impressas em livros de oração durante as reuniões da igreja? A Bíblia diz que não deveríamos usar de vãs repetições em nossas orações, mas que estas deveriam ser nossas próprias palavras saídas do coração. Mateus 6, 6 ao 8, Tiago 5, 16, Salmos 62, 8. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Salmos 62:8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. 13º. Que autoridade há para se ensaiar os salmos nos chamados ocultos de adoração? Quando os salmos expressam os sentimentos de pessoas que não estavam sobre um fundamento cristão e nem conheciam os privilégios cristãos. 14º. Por que a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada 3 meses, quando o costume da igreja nas Escrituras, inicialmente estabelecido pelo ministério de Paulo, era de se partir o pão a cada dia do Senhor? Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. 15º. Que autoridade há nas Escrituras do Novo Testamento para se designar um coro de cantores treinados para ajudar na adoração cristã? 16º. Que autoridade há nas Escrituras para o uso de vestimentas especiais durante os cultos de adoração cristã? Os corais costumam estar vestidos assim e dependendo do lugar o ministro também usa uma vestimenta característica. 17º. Que autoridade têm essas igrejas para permitir que mulheres preguem e ensinem publicamente, quando a Bíblia diz que o papel das irmãs não é uma atuação pública na igreja, seja na administração, seja no ensino e pregação? As Escrituras dizem que elas devem permanecer em silêncio na Assembleia. 1 Coríntios 14 versículos 34 ao 38, 1 Timóteo 2 versículos 11 ao 12. 1 Coríntios 14 versículos 34 ao 38. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. 1 Timóteo 2 versículos 11 ao 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 18. Que autoridade há para as mulheres dessas igrejas orarem e profetizarem, se ministrarem a palavra, com suas cabeças descobertas, quando a palavra de Deus diz que deveriam cobrir a cabeça? 1 Coríntios 11 versículos do 1 ao 16. 1 Coríntios 11 versículos do 1 ao 16. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta,
desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 19. Que autoridade as Escrituras dão para permitir que apenas certas pessoas abre parênteses, como pastor ou ministro, ou fecha parênteses, se ocupem do ministério da palavra de Deus? Por que não há liberdade nessas igrejas para todos os que forem capacitados ministrarem guiados pelo Espírito? A Bíblia ensina que quando os cristãos se reúnem em assembleia, todos, os varões, devem ter liberdade para ministrar conforme o Senhor guiá-los por intermédio do Espírito. 1 Coríntios 12 versículo 6, e versículo 11, e capítulo 14 versículos 24, 26 e 31. 1 Coríntios 12, 6 e versículo 11. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 14 versículos 24, 26 e 31. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. 20. Que autoridade as Escrituras dão para apoiar a ideia de que uma pessoa precisa ser ordenada para estar no ministério? Não existe na Bíblia um pastor, mestre, evangelista, profeta ou sacerdote que tenha sido ordenado para pregar ou ensinar. As Escrituras ensinam que o simples fato de uma pessoa possuir um dom espiritual é sua garantia para usá-lo. 1 Pedro 4 versículos 10 ao 11. 1 Pedro 4 versículos 10 ao 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 21. Que autoridade as Escrituras dão para fundamentar a ideia de que existem hoje no mundo homens que teriam poder para ordenar outros? Onde eles conseguiram tal poder? 22. Acaso existe qualquer autoridade para dar a pessoas títulos de "ó pastor"? Por exemplo, Pastor João, quando nas Escrituras esse dom nunca foi atribuído a alguém como um título. 23. Onde nas Escrituras existe autoridade para fazer de um homem o pastor de uma igreja local quando as Escrituras nunca falam do dom de pastor como um ofício local? Efésios 4, 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,